Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estão todos bonzinhos? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Espaço Mané. Um canal com um nome extremamente peculiar. Não sei se alguém já entendeu, isto é uma sátira, não é? Mas pronto, quem gostar, gostou. Quem não gostar, gostasses. Meus amigos, eu agora, hoje, terça-feira, 13 de junho, agora com um pouco mais de um pouco mais de sossego, depois de um fim de semana extremamente agitado, sobretudo da minha parte, porque sexta-feira fiquei privado de ir ao bairro Alto à noite, não é? Porque deu um programa extremamente interessante na RTP. Sábado fiquei privado porque vi-me enfrentado por um comunicado, o qual depois fiz um react que está no vídeo anterior, mas fiquei privado de assistir à final da Liga dos Campeões. Sim, porque eu, apesar de não ser ferrenho pelo futebol, eu ainda assisto algumas coisinhas giras. E domingo, pronto, tal como todos aqueles que dizem que são cristãos, igreja. E pronto, segunda-feira foi ressaca, porque foi um fim de semana extremamente agitado. E foi agitado não só por causa daquele programa televisivo, daquela reportagem fantástica que houve sexta-feira, e porque eu, um pouco por causa da missão que o Espaço Mané mesmo tem, senti-me obrigado de enfrentar um grupo de hienas vindas de uma certa organização que, por instruções certamente lá, foram para as redes sociais defender de forma cega o seu líder. E tem todo o seu direito, não é? Tem o direito à liberdade de expressão. A questão é que eu também tenho a liberdade de expressão de dizer que a razão e a verdade não carece da vossa opinião e, portanto, fui eu pessoalmente, em nome do Espaço Mané, fui extremamente pertinente, extremamente chato mesmo. Eu estava a olhar para mim mesmo, vendo fora assim, eu não gostava de nada de enfrentar o indivíduo que escreve atrás do Espaço Mané. Houve uma altura que eu pedi a outra pessoa, escreve por mim, que eu não tenho paciência. Porque cá está, há pessoas que estão a ajudar já atualmente. E pronto. Seja como for, eu disse. Eu tive a oportunidade de. E depois, com algum tempo, estive a ler alguns comentários que eram preferidos, quer por fora, quer por descrentes, quer essencialmente por pessoas que fazem parte daquele seio, cujos, como eu disse, de forma cega defendiam, e porque cá está, porque não conseguiam ver a sua razão prevalecer sobre os comentários que o Espaço Mané lá colocava e reivindicava, isso é tanto ódio ao líder, lá o indivíduo, tanto ódio, e eu disse, essa é uma coisa, se você acha que é ódio aborrecer o mal, então temos aqui um grande problema. Eu dizia, esse aí eu até respondia. Já nem dizia, dá-me aí então, deixa-me responder a esse. Mas já lá vamos, já lá vamos. Eu queria. O áudio de hoje tem um caráter ligeiramente diferente porque houve certas coisas que entretanto aconteceram e eu sinto-me obrigado de ter aqui uma iniciativa. E cá está, eu tive que deixar o dia de segunda-feira para acalmar a tendinite que quase provoquei nos meus dedos. Mas foi muito bom, foi espetacular. Também foi espetacular ver as pessoas que comentavam em nome dessa organização uma data de gostos, uma data de likes, ou por páginas falsas, não é? Uma data de likes assim, está a defender, bora para like, faz uma grande diferença, sabe? Aliás, isso acabou por até dar razão aos argumentos que eu próprio lá colocava. Mas pronto, como eu disse, a inteligência não é para toda a gente. Seja como for, é só para aqueles que nasceram de novo e têm o Espírito de Deus dentro de si. Pois Deus nos deu um espírito de sabedoria
de amor, de paz, mas um dos espíritos que o Espírito de Deus nos trouxe é de sabedoria. Pronto. Enfim, porque falar muito não significa que você esteja bem com Deus. Ok? Falar muito faz mais diferença falar pouco com Deus do que falar muito sem Deus ou em nome de Deus. Porque falar muito em nome de Deus não é a mesma coisa que falar pouco com Deus. Jesus, por exemplo, quando amaldiçoou a figueira, ele disse uma vez: Figueira, não coma mais ninguém fruto de ti. E pronto, acabou ali. Jesus não fez uma vigília à volta daquilo, não jejuou, não fez uma campanha de 7 voltas à volta da figueira, não disse aos chibos: olha, vocês agora vão fazer um relógio de oração aqui à volta da figueira para ver se isto acontece mesmo, porque já viram que é o escândalo de uma hora e isto não acontece. Não. É uma vez. Quando Deus fala, basta uma vez. Não é preciso assim muita coisa, não é preciso repetir muito uma certa e determinada mensagem. Está bem? Pode ser relembrar, mas não é preciso, não é pelo repetir muito uma informação que ela se torna mais verdadeira. Ok? Isso, aliás, isso devia ser ensinado, que é acerca da verdade. É uma outra mensagem que um dia talvez seja partilhada aqui neste canal espetacular chamado Espaço Mané. Enfim, bem. A primeira coisa que eu queria aqui falar, e é da iniciativa que eu decidi ter, porque ao longo do fim de semana eu recebi bastantes mensagens na minha página, nas páginas do Espaço Mané, e recebi várias mensagens, maioritariamente positivas e quase como que encorajadoras, como que se estivessem a apoiar, e pessoas que se sentiram incentivadas e com coragem de basicamente de falar aquilo que tinham medo de se falar. E eu quero tecer aqui um comentário a uma ideia que eu percebi. Há uma coisa geral que eu identifiquei na maioria dos comentários. Alguns deles até de páginas também falsas, porque cá está, as pessoas continuam com medo de revelar a sua cara, de revelar a sua identidade. Eu custa-me bastante. Eu gostava de saber que cristianismo é esse que a pessoa fica com medo de revelar a sua identidade. De revelar a sua identidade porque está com medo que seja lá quem for, o que for, digam ou façam. Eu peço, eu vou ser mesmo atrevido. Faz muita confusão. Como é que há crentes? Como é que há crentes que têm medo, por exemplo, de represálias a nível jurídico, a nível legal, seja do que for? Sabem o que é que vocês me estão a dizer? Vocês nunca nasceram de novo e nem sabem o que é realmente o verdadeiro cristianismo. Alguns que eu até percebi pelo texto, não pelo nome, alguns pelo texto que eu percebi que até eram missionários ou ex-missionários. Percebi pelo conteúdo que aquilo eram missionários. Eu fico naquela, que escola de missionários há ali? Porque escola de cristianismo não é de certeza. O verdadeiro cristianismo, uma pessoa que me diga tenho medo que me façam isto e aquilo, oh amigo, tu nunca nasceste novo, nunca tiveste uma experiência com Deus e nem sabes que tens um Deus que não é que é tão justo para ti como eventualmente para uma organização, porque Deus não defende mais uma organização do que uma pessoa só. Isso é falta de comunhão com a palavra de Deus, sabem? Sabem uma coisa? Isto foi... Eu tirei o chamada Escola Bíblica em 2008, nessa mesma organização. E eu tirei aquilo online para ter as mensagens todas. E eu ainda durante uns bons tempos eu ouvia e reouvia as mensagens. Claro que depois, passados uns tempos, eu passei apenas a ouvir umas mensagens que era de escatologia, que era de um senhor chamado... Não vou dizer nomes. Mas era um senhor que era extremamente aborrecido de ouvir. Muito, muito, muito aborrecido de ouvir. Muito, muito chato. Muito, muito chato. Aliás, o tema era escatologia, o homem acabava por falar de outras coisas da vida dele.
Se me perguntarem alguma coisa de escatologia, não sei, mas paguei o módulo, não é? Aquilo pagava-se. Até que eu vi uma utilidade muito pertinente naquelas aulas de escatologia desse professor, que é o que é que eu comecei a fazer com aquela 20 lições de escatologia, cada uma 20 e tal lições. E o que é que eu comecei a fazer? Eu punha uma liçãozinha antes de dormir. Quando não conseguia dormir, punha só a mãe a pregar para mim. E pumba, arrochava logo. E foi isso que eu comecei a fazer com algumas lições da escola bíblica que eu tirei nessa organização, porque aquilo dava-me sono, não me dava propriamente nenhum crescimento espiritual ou algum conhecimento teológico. Pronto, está a dar a piada do dia. Não, mas o que eu quero. Mas o que eu queria mesmo dizer é que claro que há coisas que eu também aprendi e que eram de acordo com a Bíblia, não vou desprezar a totalidade, mas passado uns anos, uns 5 ou 6 anos, na minha caminhada e nas coisas que eu ia fazendo, que Deus me ia mandando fazer, porque como eu disse, Deus chama e você prepara-se. E você prepara-se fazendo aquilo que Deus lhe manda fazer. Está bem? Mesmo aquele que é chamado a partir do ventre, não, de maneira alguma, se prepara para uma chamada tirando um curso. Ok? Até porque há cursos bíblicos e cursos de teologia que são iguais aos cursos de criptomoeda que andam para aí. Ok? Valem zero. Ok? Valem zero. O melhor curso que você pode tirar é você aprender a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus lhe manda fazer. E aprender diretamente com a Bíblia. Está bem? E depois, cá está, é quando ninguém está a ver, ter experiências com Deus. A pessoa que vos fala, sem contar muitos testemunhos, enquanto eu servia no louvor de uma certa igreja local, eu ia tendo as minhas experiências na minha vida profissional, na minha vida pessoal, que nunca passava para fora. Porque eu sabia da minha chamada desde os meus 18 a 19 anos. Ok. E é isso que eu ia dizer, e a meio dos anos, uma coisa que Deus me disse foi: lembras-te do curso da escola bíblica que tu tiraste? Não? Porque eu tinha o hábito de ir ainda ouvir mensagens e tudo o resto. E até que a uma altura Deus me disse: estás a ver isso tudo? Podes apagar isso tudo. Não serve para nada. Vais aprender diretamente comigo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é não só consolador, é também professor. E nos ensina todas as coisas. Uhul! Portanto, eu faz muita impressão quando o pessoal se gaba a nossa escola de missionários. Depois quando existem crises mesmo, crises, guerras mesmo espirituais, esses mesmos missionários ficam debaixo de ameaças e não conseguem enfrentar, não sabem aplicar, não entendem que o Deus que é eventualmente do seu líder, e não estou a dizer isto numa forma de desrespeitar ou desobedecer um líder espiritual, mas se tiver a injustiça, você tem um Deus que o defende, sabe? Eu tive situações quando eu estava na tropa extremamente graves, e para quem entende como é que é como se processa os conceitos da autoridade de submissão na tropa, entende que é um pouco difícil contestar, seja lá o que for. E se houver alguma injustiça, convém, no meu caso, na altura que era militar, depender mesmo de Deus para resolver os problemas. E olho que tenho um monte de experiências nesse género. Tive assim uma caminhada muito, muito engraçada. Só estou a dizer é que... Olha que giro. Acabei de receber aqui uma notificação. Pronto, enfim, continua, né? Está sempre... E é isso. Uma outra coisa que eu... e cá está. Dos comentários todos que eu recebi, há uma coisa que eu também percebi que... e cá está. Apesar de eu falar muito contra uma certa e determinada organização, há uma coisa que eu também sou imparcial. Eu reparei que há muita gente que saiu da toca. Uns por bons motivos, outros é estes que eu vou comentar. Eu vi comentários, muito generalizado, muitos comentários que foi do género: eu sou crente, eu vi comentários que era assim: eu sou crente há 20, 30 anos, mas fizeram-me isto e eu tive 10 anos calado, ou calada. Está aqui um paradoxo,
não é? Se é 20 ou 30 anos de crente, como é que teve 10 anos calado? Alguém pode explicar como é que existe um crente calado? Alguém me pode explicar? Que cristianismo é esse de estar calado? Portanto, está-me a dizer que durante 20 anos... aliás, as frases eram do género: sou há 20, 30 anos crente, mas teve 10 anos calado. Há aqui um pormenor. Há aqui um problema... há aqui um paradoxo que não está a fazer muito sentido. Teve que haver assim uma bronca destas para virem para as redes sociais e expor finalmente, e abrir a boca e tornarem-se heróis de teclado. Sabem? Já repararam que eu estou bastante interventivo nas redes sociais, porque cá está o telhado que eu tenho para falar agora o Evangelho. Mas eu não andei calado, eu andei foi a preparar-me. E mal Deus me cortou em relação àquela organização, eu nunca mais me calei. Desde 2019, 2020 que eu falo para aquela casa, não me calo. E comecei sozinho. Mas há um grupo de pessoas que até me mandaram mensagem, encorajar e devem ter pensado que eu fiquei assim muito contente e parece que me estavam a fazer um grande favor, a elogiar-me ou a dar-me algum encorajamento, quando ao mesmo tempo davam a afirmação: pois eu tive medo. Eu peço-lhe imensa desculpa, eu vou ser imparcial e vou ser um bocadinho direto. Eu peço desculpa, o seu cristianismo de estar com medo, seja lá do que for, foi assim um bocadinho... isso não é cristianismo, você desviou-se de Deus. Mas eu tive medo. Volto a dizer, se você teve medo, calou-se e continua a dizer que é crente, está aqui algum problema. Está aqui algum problema. Eu tive medo que me pusessem em tribunal. Então peço desculpa, o cristianismo não é para si, amigo. Se você não aborrece o mal, que é aquela organização, porque passado 10, 15 anos aquela organização acha que Deus é com eles, continuam a crescer. Aliás, isso até foi frisado na reportagem, continuam a crescer, e fica a ideia que eles crescem porque Deus está com eles. Sabe porquê que eles crescem? Por causa da negligência de crentes como estes. É por causa da negligência, apatia e indiferença e cobardia de muito crente que sabia a verdade e que só decidiu sair da toca agora, que aquela organização fez sofrer muita gente. Eu sou mesmo imparcial. Se alguém quiser mandar mensagem e insultar-me também, não há problema absolutamente nenhum. Como eu disse aí num áudio, que entretanto já apaguei, como prometido, as mensagens que foram cozinhadas para um também comem 2 ou 3. Ok. Vocês nunca... Há gente que ainda não nasceu de novo. Vocês nunca leram na Bíblia que um perseguirá 1000? Eu quero lá saber se eles são uma data deles. Mas tem dinheiro, o tribunal... Ouça, você não entende nada de cristianismo. Eles que vêm a mim com espada, com escudo, eu venho com eles com a palavra de Deus. Mas quem é que ganha? Mas quem é que afinal está... Mas Deus agora é derrotado por métodos carnais? Então, mas estamos a brincar ou quê? Ricos cristãos, gente que era missionário, disseram, eu fui missionário. Pois, você não foi missionário, você foi funcionário. Ok? Você não foi missionário, você foi um funcionário. Está bem? Porque nascer de novo vai uma grande distância, porque um crente nascido de novo, um servo de Deus nascido de novo, já tinha posto aquela casa no lugar de há 10, 15 anos. Já lhes tinham cortado a cabeça. E volto a dizer, eu disse num áudio anterior, em relação para um outro sítio, mas pronto, eu estou em paz com eles, e até foi para bem dessa casa. Mas isto é o seguinte, a Bíblia fala que quando Deus deu a ordem a Saúl para matar todo o povo de Amaleque, inclusive o rei de Amaleque, Saúl acovardou-se, espiritualizou, dizia que ia andar em amor, porque certamente Deus devia ter guardado ressentimento. Há coisas que as pessoas dizem dentro do cristianismo aos homens que muitas vezes não faz sentido. Mas o que eu quero dizer é, Saúl não destruiu Amaleque, não cortou a cabeça ao rei de Amaleque, e teve que ser o profeta, porque isso não era o trabalho do profeta, teve que ser o profeta
Deve ser um indivíduo sozinho que aparece assim do nada e que corta a cabeça do rei de Amaleque. Porquê? Porque havia um rei, era trabalho do rei, cortar a cabeça a outro rei. E quando há reis que andam por aí realmente, que têm chamado e não fazem o seu trabalho, o povo sofre e depois tem que ser um indivíduo sozinho que aparece do nada. Parece que tem assim um superpoder, como eu ouvi recentemente. Parece que é elogioso, mas serve de vergonha para muito rei, para muita gente que tem chamada. Serve de vergonha. Tem que ser um indivíduo sozinho a cuidar do assunto. Quando há reis que não cortam a cabeça a outros reis que já deviam ter sido corrigidos há mais de 10, 15 anos, o povo sofre e depois, cá está, sabe uma coisa? Perdem despojos. Perdem riquezas, perdem bênçãos. Porque não é suposto ser um profeta a dar conta de um rei. Porque diz a Bíblia que teve que ser Samuel. Pronto, está bem, saca da espada e corta a cabeça ao rei de Amaleque. Não era suposto. Não é suposto um profeta sacerdote, porque Samuel era profeta e sacerdote, cortar a cabeça a um rei. Foi mesmo na raiva. Quem lê o texto percebe que foi mesmo na raiva, porque Samuel estava chateado. Era Saul que tinha que fazer aquele trabalho. Há muita gente aí incompetente. Pois, mas Deus... Há gente que é muito incompetente. Incompetente no sentido... Quando eu digo gente que tem chamada... Pastores... Eu conheço quem tem feito o seu trabalho também. Mas há outros que já deviam ter feito o seu trabalho e já deviam ter cortado a cabeça a outros reis. Eu não estou a apelar à guerra, nem à revolução, nem à divisão. Mas ouça, se você defender o Evangelho, você vai entender que por vezes tem que se falar contra casas. Falar contra você ouviram a mensagem do Reato? Viram algumas coisas que eu disse lá no meio da mensagem? Uma pessoa, você é igual ou pior que o outro. Ou eu também recebi críticas. Você é igual ou pior, você é farinha do mesmo saco. Tá certo, você vai ver com o tempo se eu sou farinha do mesmo saco. Enfim, mas fica aqui o pormenor. Muita gente saiu da toca e andou calado. E depois diziam na mesma frase, no mesmo comentário, eu sou crente há 30 anos. Onde é que você andou? Apareceu agora? Eu tive medo. Então ainda é pior. É que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe quando a Bíblia fala do tímido? Não está a falar da personalidade de introvertido. Está a falar da bravura. Sabe, Gedeão? É das histórias que eu mais gosto. Gedeão acho que estava a lavrar a terra, se não me engano. E Deus aparece, homem valoroso. E olha, Gedeão tem uma resposta. Eu? Homem valoroso? Eu? Deus é contigo. E olha a resposta de Gedeão. Quando o anjo diz, Deus é contigo. Faz um desafio ao próprio anjo. E diz assim, se Deus é comigo, por que está a acontecer isto em Israel? Repare, Gedeão desafiou o próprio anjo. Olha a resposta do anjo. Vira-se para ele, é isso mesmo. Vai nessa tua força, meu filho. Porque, olha, um homem que responde assim a Deus, quem é o homem que vai resistir? É esse outro indivíduo. Um homem que responde a Deus. Se Deus é connosco, se Deus é comigo, por que está a acontecer isto em Israel? E Deus adorou aquela postura. Aliás, a história de Gedeão fala acerca disso, sobre medo, porque depois você vê a seleção dos homens que foram com Gedeão para a guerra. Só podiam ir 300, porque os outros era tudo cobardolas, tudo tímidos. Era tudo crentes de há 30 anos. Gente cobardolas. Era tudo cristãos de teclado. Os crentes de Facebook decidiram aparecer agora. Como viram outra casa assim envergonhada, agora eu estou de peito cheio, não sabia nada, não fizeram nada. Cobardes, negligentes, indiferentes, apáticos. E olha que a Bíblia fala muito disso. Escusam agora de mandar pedidos de amizade. Pessoas tentaram me contactar e tentaram fazer follow, não é? Mas até com boas intenções, num sentido até louvável. Mas posso já dizer, podem já retirar, que eu não aceitei nenhum. Está bem? Não aceitei nenhum porque se não serviram para aborrecer o mal no passado, também não vão ter parte comigo. Ok? E crentes de outras igrejas. Eu não vou aceitar crentes
que estão abaixo de outros pastores. Você tem a sua congregação, obedeça ao seu pastor. Está bem? Só porque gosta muito de me ouvir, não é critério para você deixar a sua igreja. Está bem? Se eu venho a saber que alguém que é de outra igreja, que é de outra igreja, tem o seu pastor, eu não isto aqui não é o mundo. Que anda a lutar é concorrência desleal. E isso, espírito de emulação, isso é aí com outra casa. É aí lá com a igreja do moçambicano. Ok? E portanto é só dizer, as pessoas que fizeram pedidos de amizade, que são de outras igrejas, ou que saíram e agora viram em mim uma espécie de salvador da pátria, também vou já dizer que eu não quero esses crentes para me seguir ou para me dar suporte, está bem? Eu para mim vou sozinho, está certo? Se não serviu no passado para servir o reino de Deus, também não serve para me ajudar no futuro. Um povo que eu não conheci, esse sim me servirá. Por causa de alguns e-mails que eu recebi, algumas mensagens que eu recebi, eu queria deixar aqui um e-mail, o e-mail do próprio Espaço Mané, é o e-mail que eu criei, espaçomané@hotmail.com, e o que é que eu quero pedir? Que me enviem para mim histórias, porque há pessoas que, só decidiram revelar as suas histórias, porque há muitas, porque há pessoas que dizem, eu vi, por exemplo, pessoas que disseram, isto é histórias só de 4 pessoas. É? É a história de 4 pessoas. Eu conheço centenas de histórias. Mas eu, então, para aborrecer esses comentários, eu vou criar então esta iniciativa. Quem está a ouvir este áudio e que tem histórias iguais ou parecidas, ou até piores, que me envie a sua história. E atenção, por favor, não exagerem, não ponham detalhes que não existiram. Está bem? Só porque estão com raiva, seja lá do que for. Perdão. Só porque estão com raiva, seja lá o que for, ou querem vingança. Não. Contem a história como ela é. Tá bem? As suas histórias. E pronto, se continuarem com o problema da represália, não tem problema absolutamente nenhum. Mandem e-mail anónimo, que eu não estou a criar isto para saber quem são as pessoas. Está bem? Aliás, eu no último vídeo... Eu acabo por mencionar um nome, foi o primeiro que me veio à cabeça, não houve nenhum preparo nesse aspecto, e eu peço desculpa à pessoa cujo nome eu foi mencionado. E que já agora, reformando aqui uma situação, eu tive conhecimento da história completa. Atenção, eu não sei se dei a entender que a pessoa foi expulsa, eu utilizei a expressão excomungado, era no sentido que a pessoa foi cancelada, mas por acaso a pessoa não foi expulsa. Eu sei é que foi apelidada de mercenário, isso eu tenho a certeza, mas que a pessoa saiu pelo próprio pé. Saiu pelo próprio pé, e só soube que ia ter um filho depois, está bem? Não foi antes. Mas é só para reformular. Não faz uma grande diferença naquilo que eu queria dizer, mas é só para reformular, para deixar a história correta, a versão correta, está bem? Ninguém o expulsou, ele é que saiu pelo próprio pé. E só soube que ia ter um filho ou uma filha depois de ter saído. Seja como for, eu sei que realmente tinha sido apelidado, porque isso depois foi pregado acerca de mercenários na igreja. Para quem já participou naquela organização sabe como é que é mais ou menos o modus operandi. Mas também pedi desculpa por ter mencionado o nome. Sei, pronto. E aquilo foi de improviso, surgiu-me, porque eu sei outras. Surgiu-me aquela história. Até porque eu nem sequer conheço a pessoa em si, nem sequer tenho qualquer tipo de contacto com o rapaz. Nunca tive, não tenho, nem sei se terei. Mas foi a história que me lembrou, que me lembrei. Portanto é isso. Vou deixar aqui na descrição espaçomané@hotmail.com. Enviem as vossas histórias verdadeiras, não se ponham com exageros, está bem? Eu vou fazer uma recolha de histórias. Até porque há indivíduos que dizem que... Eu vi comentários das pessoas que vieram defender a organização, que é o testemunho só de 4 jovens. Claro que depois nas redes sociais percebeu-se que eram centenas, mas cá está, eu quero saber. Realmente, eu vou contar até quantas histórias mais ou menos eu vou receber. Depois hei de fazer um outro áudio daqui a umas semanas, não sei. Está bem? Mais uma vez, nada de acrescentar, nada de exagerar na história, contem-me os detalhes. É os detalhes. E se têm problemas em revelar o nome, criem um e-mail falso. Eu não estou a fazer isto para controlar quem é as pessoas. Está bem? Na minha parte não terão controlo. Quem é, quem não é, eu quero lá saber disso.
Está bem? Sim? Pronto. Eu queria... há aqui uns outros comentários que eu recebi. E eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios 6. E isto serve não só para os jovens que foram para a televisão, mas sobretudo para os cristãos. E a igreja, sobretudo, porque essa igreja é mister em ir para os tribunais do mundo tratar coisas espirituais, o que é uma vergonha, e não só é uma vergonha, não só porque eu digo, mas porque é bíblico declarar-se que isso é uma vergonha. Eu vou ler um texto que fala acerca disso. É uma carta de Paulo à igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios tinha esse hábito de resolver problemas dentro da sua igreja nos tribunais do mundo, e Paulo então decidiu dar o seu parecer. E eu vou ler na minha tradução. 1 Coríntios 6, versículo 1. Isto serve de resposta não só para os crentes que têm medo de processos judiciais, para vocês entenderem que uma igreja que eventualmente vos ponha um processo, Deus não está com essa igreja, logo para já. E é também resposta a essa organização, cuja é incrível. Eu tenho viajado, eu sou uma pessoa até extremamente viajada e conheço crentes de várias denominações, e essa organização é a única que tem um departamento jurídico com uma postura tão intimidatória. Quando a todo o tempo não faz sentido absolutamente algum, e é paradoxal uma igreja, seja ela qual for, seja até qual for a religião, ter um departamento jurídico. Para ter um departamento jurídico é porque você está a defender alguma coisa que não devia. E sabe, indiretamente você demonstra que existe alguma ilegalidade. Uma coisa é ter um conselho, o auxílio jurídico para manter uma organização, um coletivo legal perante as leis do mundo. Outra coisa é utilizar o departamento jurídico para intimidar e fazer outras coisas. Só até a própria correspondência, a própria comunicação do próprio departamento jurídico dessa organização à RTP revela que essa igreja, essa organização não tem qualquer tipo de pacto com Deus para defender as suas causas. E eu vou-lhe aqui pela Bíblia. E vamos pela Bíblia. Está bem? Vamos pela Bíblia, que a Bíblia está sempre certa. 1 Coríntios 6, versículo 1. E eu pouco eu vou explicar porque isto é tão claro. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Vejam, este texto começa logo com a pergunta e a resposta a tudo o que envolve coisas jurídicas entre cristãos. Ok? Paulo destrói aqui já, olha, para já Paulo destrói já por completo, só este versículo destrói já o mais 50% do modus operandi jurídico daquela casa. Versículo 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Isto é Paulo a falar, não é o Espaço Mané. Para pessoas que eu recebi um comentário a dizer que eu era muito violento, muito agressivo. Então, pronto, então vamos ler aqui Paulo. Isto é 1 Coríntios 6, 2. Pronto, capítulo 6. Está bem? Versículo 3. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Isto é Paulo, meu. Isto não é o Espaço Mané, é Paulo. Há 2000 anos atrás. Veja só. Será que, quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? Mano. Isto é Paulo, meu. Isto não é o Espaço Mané, isto é Paulo. Versículo 5. É para vossa vergonha que me expresso desta forma? Isto é Paulo, meu. Isto é Paulo, isto não sou eu. Não há, porventura, nem ao menos um sábio.
Por acaso nesse aspecto, Paulo está aqui, está mal. Porque normalmente eu em vez de dizer menos sábio, eu digo estúpidos numa porta. Aqui Paulo está a falhar, não está a competir comigo. Mas pronto, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos. Paulo aqui foi mais simpático que eu. Ele andava mais em amor que eu tenho que ver. Contudo, versículo 6. Contudo, ao invés disso, o irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Isto é Paulo. Versículo 7. Só o facto de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Mano, isto é Paulo. Não é o Espaço Mané, isto é Paulo. Apóstolo Paulo, verdade. E isto é a Bíblia. Eu estou a ler a Bíblia, eu não estou a ler um livro ou um pergaminho de Paulo. Isto é mesmo a Bíblia, está mesmo aqui escrito. Em vez disso, porque não dais preferência a sofrer a injustiça? Porque não arcais com o prejuízo? Isto é Paulo, mano. Isto é Paulo. Entretanto, desculpa, eu estou excitado a ler isto. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis... Isto é Paulo a falar contra a igreja de Coríntios, hein? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes. Isto é Paulo a chamar a igreja de Coríntios de fraudulentos e corruptos. Isto é Paulo. Isto é mesmo, não sei, é mesmo Paulo. Não sei se estão a ver. E tudo isso contra os seus próprios irmãos. Mano, isto é Paulo. Não sabeis. Olha isto. Vocês entendem? Eu não sou apologista de apelidar e de dizer aquele não vai para o inferno. Nós não somos juízes de ninguém. Mas ouça aqui. Ouça isto. Isto é Paulo a falar. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está diretamente a dizer que procedimentos deste género levam ao inferno. Não vos deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, aqui já está a falar até de forma geral, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem... Isto é uma palavra difícil. Nem estelionatários. Isto é a minha tradução, eu não sei se estou a ler isto bem. Nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes algum de vós. E aqui depois acaba com uma boa afirmação por parte de Paulo, que é esperançosa para muita gente. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Que é, há muita gente dentro da igreja com este tipo de procedimentos, mas por causa do sangue de Jesus têm sido lavados ainda. Mas a maneira como termina este capítulo dá a indicação que, apesar de haver pessoas que têm este tipo de procedimentos, o Espírito de Deus, o sangue de Jesus tem lavado essas pessoas, mas é para mudar essas atitudes, é para mudar essas obras. Ok? E é por isso é que eu já disse várias vezes, há indivíduos que, se não mudarem certas atitudes, vão para o inferno. Mas eu sou isto. Não quero saber o que é que você é. Não quero saber do seu título para nada. Eu não quero saber do que é que você fez no passado. Eu tive também e-mail, tive respostas do género. Eu fui curado ou curada na igreja, não sei o quê. E eu fiquei parvo com aqueles comentários, porque é mesmo gente que nunca nasceu de novo. Primeiro que tudo, para já deu-me a entender, parece que os milagres é uma coisa exclusiva daquela organização. Se você conhecer Deus, você entende que você pode ser curado por Deus até dentro da sua casa. Isso é a primeira coisa. Até parece que dá-se a entender que é uma coisa exclusiva daquela casa.
Ali há mais milagres ou curas do que noutros sítios. Se você conhecer realmente a Deus e tiver um relacionamento com Deus, você entende que dentro da sua casa, se você estiver doente, você pode ser curado. Há vários homens de Deus que foi assim. Eu não estou a invalidar o poder da igreja, está bem? Mas eu vi comentários de gente que parece que deu uma exclusividade àquela casa. Já para não falar que mesmo que aquela casa tivesse sinais, maravilhas e todo o tipo de milagres e fantásticos, não é esse o critério que faz com que eu siga certa e determinada organização ou indivíduo. Porquê? Porque no final de contas, quem cura, quem faz a manifestação espiritual é Deus. E ter sinais e maravilhas não significa que eu esteja bem com Deus. Porquê? Porque os dons do Espírito, não vou falar muito disso, mas os dons do Espírito não têm nada a ver com a minha performance espiritual. Os dons do Espírito não têm nada a ver se eu estou bem com Deus. O próprio Deus disse em Mateus 7 que muitos indivíduos fizeram montes de milagres e mesmo assim vão parar ao inferno. Aliás, diz até a Bíblia em Mateus 7 que há muitos indivíduos que fizeram montes de milagres e montes de operações espetaculares e sobrenaturais. E que Deus lhes vai dizer, nem sei quem tu és. Como assim? Está na Bíblia. E há indivíduos que a argumentar comigo nas redes sociais. Mas eu fui lá curada. E ainda bem, não é? Que remédio? Mal fosse. De que maneira que o diabo tinha para enganar você a ficar lá tanto tempo? De que outra forma é que o diabo ia conseguir garantir a sustentação daquela casa de Satanás? Tem que haver milagres e prodígios. Lembre-se, eu vou terminar com isto. Os dons do Espírito são para o povo e para a igreja. Os frutos do Espírito é para o pregador. E é para a salvação do pregador. Porque o que adianta salvar todo o mundo e perder a sua própria alma? Não se engane. A sua alma ainda depende da santificação, ainda depende de você mudar de vida, depende de se converter. O sangue de Jesus, o facto de Jesus ter ido àquela cruz, significa que enquanto você está nesse processo e que ainda falha, o sangue de Jesus vai cobrindo e vai mantendo a sua salvação. Não fica você desconectado de Deus ao mínimo pecado no meio do processo. Não sei se está explicado. O sacrifício de Jesus, a graça de Deus, não é permissão para você ter uma vida boémia ou ter práticas como certas organizações que têm. Está bem? É organizações que acham que perdão é a mesma coisa que arrependimento. É quando é apanhado, eu me arrependo. Peço perdão a Deus, mas pedir perdão é reconhecer o erro. Arrependimento envolve agora mudar. Daí a expressão frutos de arrependimento. É que Deus começa a operar depois na vida da pessoa quando a pessoa realmente muda. É ótimo reconhecer o pecado, mas agora é ter frutos de arrependimento. É mudar. E não é responder. Não é porfiar à correção ou à palavra. É humilhar-se à mensagem daqueles que lhes são enviados. Não é humilhar-se a mim. Eu não quero saber dos seguidores para alguma coisa. Não tenho complexo de inferioridade. Não fico chateado. Se alguém me criticar, critique, força. Ótimo, espetacular. Se me louvar, fantástico. Vá para casa, vá louvar a Deus. E outra coisa. Isto já é a quinta ou a sexta vez no espaço de sensivelmente um ano que eu venho a saber umas certas coisas e é tudo de pessoas diferentes. Eu quero só dar aí um conselho entre muitos, mas agora é só um conselho porque eu até acho que isto é calúnia. Até porque se for verdade, bateste no fundo. Que é o seguinte, eu dou-te um conselho. Quando viajares nesses avivamentos que andas a fazer, rodeia-te de homens. Não te rodeies de moças novas. Tá bom? Está certo? Porque eu pessoalmente não acredito nas coisas que eu ando a ouvir. E já é a quarta ou quinta vez que eu ouço isso. Eu pessoalmente não acredito. Eu vou fingir que isso é mentira. Sendo verdade,
É pá, tu, eu vou-te só dizer o seguinte: olha, que eu ponho do lado da senhora que eu já cheguei até a dizer que é estúpida e tal, a senhora tua esposa. Olha, que eu ponho do lado dela. Eu espero que isso seja mentira. Algumas coisas que me veem a meu conhecimento. Portanto, uma questão de sabedoria para não dar, não abrir portas ao diabo e mais fofoquices, realmente, na opinião pública. Eu dou-te uma recomendação: os missionários que tens, já que tens muitos jovens, escolhe os que sejam rapazes para andar contigo. Ou então, no mínimo, anda sempre com a tua esposa ao lado. Está bem? Não, não vá um para cada lado. Porque, a ser verdade, algumas coisas que eu ouvi dizer, que até diz ele é torpe, olha que tu vais, ainda vais dar ainda mais mal comigo. Se já deste mal comigo nos últimos 3 anos, vais dar ainda mais mal comigo outra vez. Que eu ponho do lado da tua esposa. Vê lá, vê lá. Tu está a avisar. É um conselho que eu estou. Vê lá, uma questão de sabedoria. Ou rodeio-te só de rapazes, jovens, ou então, que é esta sim é a minha recomendação, para todo o sítio onde tu fores, anda sempre com a tua esposa. É só é só isso. Já é a quarta ou quinta ou sexta vez que eu ouço isto de pessoas completamente diferentes a dizerem sempre o mesmo. E vocês já não me caem nas graças. Tu já não me cais nas graças que eu passo-me contigo. É isso a ser verdade. Ai, eu não sei o que é que eu faço. Quer dizer, tenho uma ideia, tenho. Espero que, eu acho que isso é calúnia. Sinceramente, e olha que eu tive que reparar nessas pessoas. Para mim, isso não é calúnia, mas quando começa a ser muitas pessoas a dizer-me o mesmo, será que onde há fumo há fogo? Vê lá, vê lá. É isso. Queria deixar este áudio. Não se esqueçam, enviem-me histórias verdadeiras, ok? Não precisam de revelar nomes para espaçomané@hotmail.com. Está certo? Deus abençoe.